Henrique Lins comentou no vídeo dos neutrinos: isso me cheira a série de Quântica. Olá, primatas! Há quanto tempo que nós não gravamos um FAQ Primata por aqui, né? Teste, áudio, tá baixo esse áudio. Olá, primatas. Vamos conversar um bocadinho? Pra você que não conhece esse quadro, basicamente é um quadro onde eu pego perguntas e comentários que vocês deixaram nos diversos vídeos, seleciono algumas e respondo ou trago, enfim, assiste o quadro, caramba. Valdir de Oliveira comentou no vídeo sobre neutrinos: e se houver partículas que não interagem com nenhuma força? Só porque não interagem, quer dizer que não existam? A gente desiste? Você está vendo esse dragão aqui ao meu lado? Não? Você não está vendo esse dragão? Não, é porque ele é invisível, né? E eu também consigo atravessar ele porque ele é intangível, né? E eu não estou queimando aqui agora porque esse dragão não solta fogo. E nem adianta que você querer estudar, por exemplo, emissão de radiação, nada disso, porque ele não emite. Ele simplesmente ele não interage com nenhuma força. Qual que é a diferença entre esse meu dragão e dragão nenhum? Não é mais simples a gente simplesmente pensar que não tem nenhum dragão aqui? Porque senão tem que imaginar que tem uma série de coisas aqui. A Scarlett Johansson está aqui comigo agora, vocês estão vendo ela? Não, mas ela é invisível e intangível. Eu teria que aceitar que qualquer coisa está aqui, se eu fosse pensar desse jeito. Qualquer coisa que você imaginar. Tem um crime acontecendo aqui agora do meu lado. Tem uma pessoa assassinando outra, vocês estão vendo? Tá vendo? Pois é, mas elas só não interagem. Não faz sentido esse tipo de pensamento. Por isso que é importante a gente tem que saber o que realmente é ter uma mente aberta. Ter uma mente aberta não é aceitar qualquer suposição. Porque uma vez que eu aceito esse tipo de suposição, existem partículas aqui que não interagem com nada, isso resulta em uma série de outras conclusões que eu também tenho que aceitar. Por exemplo, essa de que existe um dragão aqui, que existe um unicórnio, que a Scarlett Johansson está aqui comigo. Seria muito bom, né, aceitar essa conclusão. Mas não é verdade. Por mais que eu quisesse, a Scarlett Johansson não está aqui comigo agora. O neutrino, por exemplo, nós só pensamos que poderia existir neutrino, no caso foi o Wolfgang Pauli que sugeriu essa ideia dos neutrinos. Só pensamos que pode existir uma partícula por conta de um efeito que a gente percebeu, tipo, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Esse sistema era para estar se conservando a massa e a energia, mas não está se conservando. Então deve ter alguma coisa aqui que a gente não está sabendo medir. A gente não está medindo porque a gente usa plaquinhas eletromagnéticas. Então talvez tenha uma coisa saindo aqui que tem energia e massa, mas não tem carga. E foi aí que se desenvolveram os estudos para detectar e descobrir neutrinos, né? E em 2015, por exemplo, teve o Nobel, onde os cientistas conseguiram mostrar que neutrinos de fato têm massa, que eles morfam um no outro. Então é a partir daí, a partir do momento que a gente percebeu que tem alguma coisa aqui que não está batendo. Então, por exemplo, isso aqui no meu estúdio, se de repente eu estivesse me queimando aqui, aí eu vou, peraí, por que eu estou queimando? Será que é a lâmpada? Deixa eu apagar a lâmpada. Apaguei as lâmpadas, eu continuo me queimando? Bom, deixa eu ver, deixa eu desligar aqui a tela do notebook aqui também. Bom, ainda tô queimando? Bom, se eu ainda estiver queimando... E agora, como é que eu ligo tudo? Se eu ainda estiver queimando, é porque tem alguma coisa acontecendo aqui. Porque eu queimar é algum tipo de energia em forma de calor, alguma coisa que esteja interagindo comigo aqui, que eu não tô vendo. Então eu vou supor... será que é um dragão, que ele é intangível, mas ele emite fogo, e um fogo invisível? É uma suposição meio absurda, né? Às vezes é melhor a gente supor coisas mais simples, né? Por exemplo, sei lá, pode ter um elemento radioativo aqui perto. Entendeu o que eu tô falando? A gente só começa a imaginar que pode existir algo aqui quando nós percebemos que existe alguma coisa acontecendo. Agora, uma vez que a gente aceita a ideia de que isso aqui não interage com nada, então qual que é a diferença entre isso não existir e isso não interagir com nada? Se ele não interage com nada, ele não participa das relações de causa e efeito. Se ele não participa das relações de causa e efeito, ele simplesmente não faz diferença nenhuma no universo. Ele não causa nada no nosso dia a dia, ele não causa nada nos campos mais fundamentais da natureza, ele não causa alteração nenhuma. É daí que você começa a perceber porque que a ideia de sobrenatural é uma ideia um pouco sem sentido e que, uma vez que você aceita a noção de sobrenatural, você tem que aceitar uma série de outras suposições, e é por isso que eu, por exemplo, não acredito e acho incoerente pensar em um sobrenatural, em seres, por exemplo, fadas, deuses, unicórnios e por aí vai. Porque uma vez que você aceita um, você começa a ter que aceitar que a Scarlett Johansson
está aqui comigo. E por mais que eu quisesse muito que isso fosse verdade, a realidade nem sempre é o que a gente quer. Peguei até um café para ouvir sobre antes do Big Bang e você respondeu em 5 segundos, num dos vídeos onde eu respondo o que havia antes do Big Bang. Na verdade eu não respondo o que havia antes do Big Bang, porque a única resposta honesta que eu posso dar é aquela que eu dei. Essa pergunta, vamos lá, qual que é o problema? Outras pessoas sugeriram, por exemplo, se nós mudássemos a pergunta para o que causou o Big Bang. Você percebe que causou, você já está implicando uma relação de causalidade? A relação de causalidade é o que gera para nós a noção de tempo, que começa a existir uma vez que você já tem o universo em formação. O tempo é uma característica desse nosso universo que tem 4 dimensões. É o fato de as coisas interagirem no nosso universo, é o fato de eu poder fazer aqui um certo evento físico que é empurrar a parede, que é encostar, enfim. O fato de uma partícula poder interagir com outra, isso é a causalidade. É daí que começa a surgir a noção de tempo. É aí que começa a fazer sentido nós perguntarmos o que causou tal coisa, o que veio antes de tal coisa, depois de tal coisa. Tudo isso que envolve relações de causa e consequência, causa e efeito, relações temporais, só começa a existir uma vez que nós já temos um universo para essas coisas acontecerem. É por isso que perguntar o que causou o Big Bang é uma pergunta. Eu não gosto nem daquelas elucubrações onde talvez o Big Bang foi uma explosão que surgiu quando um alienígena estava fazendo um experimento, porque aí nós já estamos novamente falando em relações causais. E quando você estuda a formação inteira, e obviamente não dá para falar isso aqui num FAQ, mas quando você vai estudar a formação e como se dá essa formação do universo, enfim, com as informações que nós temos da radiação cósmica de fundo, por exemplo, você não tem como, você só começa a poder falar desse tipo de relação uma vez que nós já temos essa existência. Então assim, de novo, é uma pergunta que está considerando relações causais. Então falar em o que causou o Big Bang é o mesmo problema de perguntar para onde o universo se expande se ele está em expansão. Porque o universo, ele expande a sua própria estrutura. Nós não precisamos necessariamente que o universo esteja contido em alguma coisa para que essa expansão aconteça. Ele não precisa de um espaço externo para se expandir. Ele pode expandir-se em si mesmo. Porque essa estrutura de espaço-tempo, interações acontecendo, só existe uma vez que nós temos esse local para acontecer. Eu acho que é difícil às vezes ressaltar o que eu quero dizer quando eu falo de interação. Mas você precisa ter claro essa noção de quando eu estou andando, eu não estou aqui só eu, o meu corpo avançando. Tem interações fundamentais aqui acontecendo entre as partículas que compõem todo esse sistema gigantesco físico, gigantesco do ponto de vista das partículas, todo esse sistema gigantesco físico que sou eu. Aqui acontece uma interação, por exemplo, de um fóton enviando a informação para o outro que um átomo está movendo, então o outro átomo também vai se mover nessa direção, percebe? Então tudo isso é relação de causa e efeito que precisa de um universo com uma certa métrica para poder acontecer. Falei um pouquinho mais, né? Mas novamente, não dá para falar de antes do Big Bang, não dá para falar o que gerou o Big Bang, o que causou, porque tudo isso são relações de causa e efeito, causalidade. Só existem quando nós já temos um universo. Alan Barbosa, quero que se puder falar sobre antimatéria. É possível fabricá-la? Sim, antimatéria ela é um pouco menos e um pouco mais misteriosa do que às vezes a gente entende, né? Para cada partícula elementar, nós temos uma antipartícula. Nós vamos precisar dessa relação porque, por exemplo, quando você vai ter o decaimento beta, no caso da emissão de um elétron e de um neutrino, tem algumas outras propriedades do átomo original, do núcleo original que decaiu, que precisam ser conservadas nessa relação. Para a conservação da energia e da massa, você precisa que além dessas partículas sendo emitidas, também exista uma outra partícula que é simétrica a ela de alguma forma, seja a carga é simétrica ou alguma propriedade física, né? Eu não quero complicar demais aqui porque isso é só um FAQ, afinal de contas. Mas então tem algumas propriedades físicas que, para que se conserve aquilo que nós temos originalmente no sistema, além da partícula sendo emitida, também tem uma antipartícula sendo emitida. Antipartícula, novamente aqui, tem a ver com um nome que, igual, por exemplo, o sabor das partículas, como eu falei no vídeo aí qual é o nome do vídeo? No vídeo dos neutrinos, como a gente inventou o nome sabor para diferenciar os tipos de partícula, da mesma forma a antipartícula é um nome que nós queremos para falar, que ela é parecida com tal partícula, só que ela tem algumas propriedades simétricas, opostas, né? E quando ela interage com uma partícula que é equivalente a ela nessas questões físicas, elas vão se aniquilar exatamente porque aí você precisa ter essa conservação do sistema. É um pouquinho mais... exigiria que eu tratasse mais conceitos que não vai ficar para esse vídeo aqui. Mas não é nada misterioso fabricar entre aspas, né? Uma antipartícula não, basta você conseguir condições de emitir a partícula que tem aquela antipartícula correspondente, né? Por exemplo, o neutrino pode ter um antineutrino, o elétron tem um pósitron,
o fóton é a antipartícula de si mesmo, e aí por diante, né? Esse mundo das partículas é bem interessante. Viremos mais pra frente falar disso com mais detalhes. O Fábio Luiz comentou no vídeo Carros autônomos são perigosos? Sempre falei que dirigir é sentar em uma caixa de metal de 1 tonelada a 100 km por hora e confiar que você vai parar ela com um atrito de pastilhas de 200 milímetros quadrados em um disco metálico. Essa é uma excelente forma de colocar. É muita força do hábito de achar que carros são uma coisa segura, né? Teve até gente falando, quando eu falei, por exemplo, que o nosso organismo é adaptado para andar no máximo a 40 km por hora, a gente falando que o Usain Bolt passou disso. Mas o Usain Bolt, ele estava confiando nas próprias pernas por acho que foi por 9 segundos esse período. Ele não fica dentro de uma caixa de metal andando pelo meio da cidade com vários obstáculos dessa velocidade e achando que não, se a gente for cauteloso tá tudo ok, sabe? Não é bem assim que funciona, né? Exatamente porque a inércia não perdoa, né? Já falei desse assunto antes, mas eu achei legal a forma como ele colocou, né? Gabriel Aresi. Qual é a discrepância entre a física relativística e a física quântica? Poderia fazer um vídeo sobre spins e velocidade da luz? Dá uma pesquisada, explora o canal aí, eu tenho uma série inteira de relatividade onde eu explico a questão da velocidade da luz e tal. Sobre essa pergunta em relação à mecânica quântica e à relatividade, não existe nenhuma discrepância. Inclusive, quando os estudos em mecânica quântica começaram a ser desenvolvidos, ele teve que se adaptar em várias coisas ao fato de que, quando você está falando de mecânica quântica, geralmente os seus estudos envolvem partículas se movendo em velocidades próximas à velocidade da luz. E sempre que você tem um sistema onde há partículas ou energias, enfim, que você vai ter essa questão de estar com velocidades próximas à da luz, esse sistema é relativístico. É necessário você incluir a relatividade e os efeitos de relatividade nos seus cálculos. Aceleradores de partícula, por exemplo, eles são feitos exatamente para estudar limites relativísticos. Não tem como você excluir termos da relatividade de um experimento que trabalha com velocidades altíssimas. Mecânica quântica também tem isso. Então, por exemplo, a teoria de campos, você pode fazer um estudo relativístico ou não relativístico. Mas quando você fala em estudo não relativístico, você está considerando um sistema de baixas energias, ou seja, é um sistema onde não há partículas se movendo em velocidades próximas da luz. Aí você pode eliminar não a relatividade, mas um termo onde você incluiria os efeitos da relatividade. Mas, como os seus cálculos estão lidando com limites com velocidades mais baixas, aí você pode falar que esse termo aqui acaba sendo muito pequeno, então nós podemos desconsiderar. Agora, mecânica quântica e relatividade não são incompatíveis, a mecânica quântica não superou a relatividade, pelo contrário. Celso Rosa comentou no meu vídeo do Vanta Black, viram? Esse vídeo não foi feito na Lua, o céu não tem estrelas, é tudo uma fraude. Excelente comentário, foi nesse vídeo aqui, ó. Tô colocando uma ceninha pra vocês verem. Com essa câmera você obviamente não consegue ver as estrelas. E acredite em mim, tem muitas estrelas, o céu tá muito bonito hoje. E é por isso que não aparece, gente, nas fotos aí que vocês veem da Lua, e muita gente pergunta às vezes por que não tem nenhuma estrela. Quando houve a primeira viagem do ser humano até a Lua, nós ainda não tínhamos câmeras tão boas quanto nós temos hoje, tá? O pessoal às vezes ignora o quanto a tecnologia evoluiu desde lá. Eu mesmo aqui, por exemplo, eu não consigo gravar uma cena com estrelas, porque a minha câmera não consegue pegar embaixo a luminosidade desse jeito. Aquele vídeo foi bom pra exemplificar isso aí, pra quem viu. Jonatas Alves, melhor conselho, fuja ao máximo de imobiliária. Nessa época de crise existem muitas pessoas alugando por conta própria. Gente, eu não sei como que é a realidade de vocês, se vocês moram sozinhos, quem aí mora com os pais, quem já saiu de casa. Eu não sei também a cidade que vocês moram, como que é, mas aqui onde eu moro, eu não tinha como sair, eu não conheço todo mundo aqui na minha cidade. É uma cidade de porte médio, não é uma cidade grande, mas é uma cidade que tem mais de 600 mil habitantes. Então, eu não conheço todo mundo em todos os lugares e para poder falar, vou morar nessa casa aqui, deixa eu lá falar com o proprietário. Eu tive que pesquisar e quem faz esse tipo de trabalho é imobiliário. Para além disso, quando eu fui pesquisar, tinha certas coisas que eu precisava numa casa e que não era prático sair visitando de casa em casa, todo mundo que tivesse uma placa na parede, até eu encontrar uma casa que servisse para mim. Então, imobiliária foi mais prático nessa história. A outra coisa, gente, é a segurança que a imobiliária dá, tanto para quem é proprietário, quanto para quem mora, para quem vai alugar. A gente às vezes quer a coisa muito fácil e ignora o tipo de risco que você possa correr, porque você está optando pelo mais fácil. Tendo a imobiliária como intermediária, aqui no caso, por exemplo, para mim, é uma segurança a mais para a pessoa que é dona da casa, porque se tiver qualquer problema comigo, né, independente de quem fosse que viesse morar aqui, toda a questão jurídica, por exemplo, de contrato, enfim, que pode ser cobrado depois judicialmente, é uma coisa que a imobiliária faz com muita facilidade, porque eles são especializados nisso. Para uma pessoa fazer, elaborar contrato, enfim, correr de todo esse trâmite, é muito mais complicado. E pra mim, também, mesmo tendo toda essa trabalheira, que eu falei lá naquele vídeo, né, dicas pra quem vai alugar um apartamento, é uma trabalheira toda que deu no começo,
mas que compensa. Eu fiz sabendo que dava essa trabalheira toda, mas vale a pena, porque, por exemplo, agora eu tenho toda uma garantia contratual que pode ser reforçada judicialmente e uma segurança em relação a onde eu tô morando. Eu já conheci gente, por exemplo, que alugou direto com o dono e tal. Depois de 5 ou 6 meses morando, o dono falou que ia precisar que a pessoa saísse, porque, sei lá, o filho estava indo morar na cidade, ou família ia vir morar, e a pessoa teve que se virar para arrumar outro lugar. Olha que maravilha. Não tinha nenhuma segurança contratual, não tinha nenhuma garantia, a dor de cabeça que ia ser para resolver isso ia ser maior, a pessoa teve que cuidar de mudança, mesmo tendo mudado há 5 meses. Eu tenho toda a proteção contratual, porque foi tudo feito de uma forma mais organizada. Então vale a pena, gente. Essa coisa de querer a saída mais fácil na vida não funciona, tá? Eu não penso desse jeito. Há muito tempo que eu já aprendi que na vida, quanto mais fácil é a coisa, maiores são os problemas que você pode enfrentar no futuro, né? É o problema do pessoal querer ganhar dinheiro rápido, é o problema do pessoal querer crescer rápido no YouTube, tudo que vem dessa forma tem os seus riscos, né? Da mesma forma, por exemplo, é a mesma coisa, e agora é hora de... É a mesma coisa do pessoal que fica aí no imposto é roubo, mas não considera que certos serviços na sociedade não são lucrativos, e em alguns até poderiam ser lucrativos, mas não é interessante que esses serviços sejam feitos visando lucro. Então é interessante que nós tenhamos aí uma estrutura social que possa exigir das pessoas uma certa colaboração para serviços dos quais elas vão se beneficiar. Por exemplo, coleta de lixo. Todo mundo quer que o lixo seja coletado na sua rua, mas aí o pessoal reclama de pagar tributo para a prefeitura, porque é um absurdo, tem que pagar IPTU, é um absurdo, e são serviços que você está usufruindo. Então é bom que você seja obrigado a pagar isso, de forma que todos tenham esse serviço garantido. Não estou falando aqui de questões mais amplas, de corrupção e tudo mais. Só estou falando que certas garantias valem o risco e o trabalho que às vezes a gente tem, e vale a gente tirar uma grana a mais do bolso, exatamente porque a gente tem uma certas vantagens que podem ser retiradas dessa estrutura. 322 comentou no vídeo o mito da genialidade. Mozart começou a tocar na idade do menino do vídeo. Mozart era um gênio não pelo fato de ele tocar bem quando jovem, mas sim por suas obras. Blá, 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 blá. São apenas algumas das mais de 600 obras de Mozart. Pois é, essa é uma questão que eu quis reforçar lá, e foi bom que a maioria do pessoal que assistiu entendeu, né? Quantas obras você conhece de Mozart? A menos que você seja um especialista, você deve conhecer umas 2 ou 3 só que você ouviu, talvez você nem saiba que é dele, né? Mas o cara compôs mais de 600 obras. Desde moleque ele era treinado, então não é só uma questão de ter talento, é uma questão de quanto foi o trabalho que ele investiu nisso, e desse trabalho, uma pequena fração foi aquilo que realmente escreveu o nome dele na história aí como um gênio e tal. Mas não é como se ele acordasse e hoje eu vou produzir uma coisa que vai entrar para a história. É muito trabalho que foi rendendo as habilidades necessárias para ele melhorar, a capacidade. A mesma coisa que nos vídeos no YouTube, obviamente... saltando de Mozart bem longe, né? Enfim, para quem está fazendo vídeo no YouTube, chega a um certo ponto, eu acho que especialmente quando você está começando, é muito mais importante você ter frequência de trabalho e postar o máximo que você consegue dentro do seu tempo ágil, do que você ficar achando, imaginando, procurando qual que é a receita mágica para crescer e o que você precisa fazer e gastar 1 milhão de anos num vídeo, porque quando você está de fato, quando você está só planejando tudo isso, essas coisas são ideias na sua cabeça. Então, enquanto você não começa a botar em prática, você não vai saber quais são as dificuldades práticas, você não vai colocar suas ideias em prática, você não vai saber quais são os desafios que você precisa enfrentar. Tudo isso vai ser uma série de pensamentos que passou na sua cabeça, mas não se tornou prático, não se tornou uma obra. É a mesma coisa, por exemplo, quem vai fazer conta em exercício de física e fica só parado olhando no papel e fala, não consigo fazer, mas não mexe a caneta, sabe? Você precisa começar a fazer alguma coisa, colocar em andamento, porque uma vez que você está executando é que você pode realmente avaliar o que eu posso melhorar. Qual que é a dificuldade que eu tive? Eu, por exemplo, com essa maratona, eu comecei a ter ideia de cenário diferente, de ângulo, de câmera, de luz. E sempre que eu fico muito tempo sem fazer, eu de repente me esbarro em uma série de problemas que eu não lembrava mais porque eu parei de praticar. Então, é muito mais importante manter o trabalho andando do que realmente ficar planejando. E essas melhorias não estão acontecendo. É só a sua cabeça que você acha que está ficando tudo melhor, mas você não está fazendo nada na prática. Então não tem nada ficando melhor. Você só está viajando no mundo das ideias aí e não está realizando nada. Bianca Pinheiro comentou nesse vídeo também. Você também tem preguiça das pessoas que querem descobrir como pessoas de sucesso fazem coisas aleatórias? Alguns hábitos realmente são importantes, mas o povo exagera demais na idealização. Pois é, isso me dá raiva também, o pessoal que fica
A mesa de Einstein era extremamente bagunçada. E aí a pessoa fala, a minha mesa também é bagunçada, então eu penso como Einstein. Não, você só é bagunceiro. O Einstein, a mesa dele era bagunçada porque vocês coincidentemente são igualmente bagunceiros, ou porque a mesa dele tinha uma razão para estar como estava, mas você não precisa ter uma mesa bagunçada para ser inteligente, sabe? Então assim, o pessoal fica com essa coisa, quanto tempo o Isaac Newton tomava café da manhã? Quanto tempo ele estudava por dia? Eu vou imitar isso, sabe? Não é assim que funciona, gente. Essas coisas são traços de personalidade que não tem nada a ver com... Não adianta você querer seguir a receita que aquela pessoa fez no dia a dia dela e você vai virar ela, sabe? Não é assim. No vídeo onde eu indiquei 2 livros, Raineri Pereira comentou: recomendo muitíssimo O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. A mensagem é profunda e alarmante. Quem não quiser ler, sugiro ouvirem o audiobook. E quem não quiser nem ouvir o audiobook, eu sugiro assistir a série sobre esse livro que eu tenho aqui no meu canal. Eu já fiz 2 vídeos dela, basta procurar aqui no canal, série Mundo Assombrado pelos Demônios. Acabei de fazer propaganda, vamos pro próximo comentário. Luiz Leão comentou no vídeo onde eu tava fazendo a mudança do apartamento, né? Vídeo histórico, a voz entrega o coração. Toda mudança é para melhor. Realmente me comoveu mais do que eu achei que me comoveria a mudança. E a mudança foi uma coisa que eu procurei, foi ativa, eu queria, enfim, valeu a pena, tá valendo demais a pena. É isso, eu também acho que toda mudança... Eu sempre busco estar em mudança constante na minha vida. Os meus vídeos aqui também, o que eu posso fazer de diferente pro próximo, enfim, o que deu errado. Tem quadros do canal que eu congelo porque não deram tão certo, e outros que eu vou investir, enfim, acho que é importante a gente estar sempre, não querer fazer tudo do mesmo jeito e esperar que as coisas evoluam, né? Fazer as coisas do mesmo jeito vão te levar até um certo lugar. Chegou aqui, você precisa, e agora? O que eu preciso fazer de diferente? Porque, enfim, as dificuldades são novas uma vez que você consegue avançar, né? Cássio Almeida, primata... 2 perguntas. 1. Um mero mortal pode fazer um artigo, tendo fontes confiáveis e todas as referências e tudo mais? 2. Por que se odeia o Zap Zap? E se odeia ao ponto de não ter? Primeiro, sim, um mero mortal pode fazer um artigo. É extremamente complicado você conseguir publicar não estando acompanhado de alguém que tem especialização na área. É mais complicado pela mesma razão, por exemplo, que é mais provável que eu aceite a correção de um vídeo meu, vinda, por exemplo, do meu orientador, que é doutor, enfim, em física e que tem conhecimento na área, do que eu aceitar a correção que a minha sobrinha de 10 anos fizeram. Eu amo minha sobrinha de 10 anos, ela é inteligente, ela tem perguntas excelentes, mas eu compreendo que o meu orientador entende mais de física do que ela. Então, se eu tiver que separar meu tempo para escolher qual das 2 correções eu vou ler, vai ser a dele, porque ele é um cara que entende da área e tal. A mesma coisa que na confecção dos artigos. Não quer dizer que outras pessoas que não são da área não têm capacidade. A questão é que pessoas da área estão estudando aquilo ali. Elas estão se dedicando uma vida. Aí, de repente, aparece uma pessoa que a gente não sabe o que faz, a gente não sabe qual é a estrutura. Não quer dizer que se essa pessoa não souber fazer, ela não vai ser ouvida. Se você souber como fazer um artigo, se você souber referenciar, se você tiver realmente conhecimento do que você está falando e enviar enfim, passar por todo o processo que nós temos aí, você também pode conseguir. Agora, realmente é bem mais difícil. 2, por que se odeia o Zap Zap? E se odeia a ponto de não ter? Eu acho que hoje nós estamos acostumados demais a permitir que o tempo todo, a qualquer momento, alguém possa interromper aquilo que a gente está fazendo, porque a gente está à disposição e a gente tem que estar à disposição. As pessoas têm essa noção de que você é obrigado a estar à disposição, né? Ou seja, se você demora para responder, você está sendo rude. Se você não responde, você é uma pessoa sem educação, coisa desse tipo, né? E eu não acho que é assim. Eu acho que quando eu mando uma mensagem, por exemplo, para uma pessoa, eu não mando esperando que a pessoa vai responder na mesma hora. Embora a maioria das pessoas tenha esse hábito, né? Eu mando como algo que bom, está aqui, estou mandando, a hora que a pessoa tiver tempo para responder, ela responde, né? Porque essa é a forma como eu encaro. Uma vez que alguém me manda alguma coisa, eu não estou à disposição da pessoa, sabe? Você não tem que estar à disposição de todo mundo. Você tem a sua vida, você tem seus projetos. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar quieto, tem esse acréscimo. Eu gosto de ficar quieto no meu canto, para eu fazer o meu trabalho. Eu preciso ter uma rotina minha aí, eu preciso de silêncio, eu gosto dessas coisas, me ajuda a render melhor. Então, esses mensageiros, eu não me identifico muito com eles. Então, eu evito ter ao máximo possível. Os meus amigos, eu acho que hoje eles entendem, embora eu já teve alguns que teve uma época que ficaram chateados, que mandavam mensagem e levavam uma semana para responder. Hoje o pessoal entende mais ou menos como que é a minha dinâmica de WhatsApp. Não é um lugar onde a qualquer momento você vai me encontrar. É um meio de contato, assim como e-mail, assim como qualquer outro, por todas as razões que eu não gosto de WhatsApp. Mas eu tenho porque, obviamente que eu tenho, porque eu preciso de uma forma de me comunicar com a minha família e tal, porque eles moram longe. E o WhatsApp é muito útil para isso. A Camila do Peixe Babel: menino, você tá uma Rapunzel. Estudar por conta própria deveria ser o padrão.
eu tento pensar no professor mais como alguém para tirar dúvidas, repassar conteúdo para ver se os pontos ficaram claros. Eu acho que, do ponto de vista do professor, é sempre importante você se considerar, você é a pessoa que é responsável por uma parte do aprendizado do aluno. Você como professor, eu, por exemplo, quando eu me penso eu como professor, os vídeos aqui mesmo, eu tenho a obrigação de ser o mais claro possível. E não só a obrigação, mas eu me sinto melhor se eu fizer o melhor trabalho possível, de forma que uma pessoa que assiste meu vídeo aqui consiga sair não necessariamente especialista no assunto, mas um pouco mais esclarecida e curiosa para ela pesquisar por si mesma, né? É por isso, por exemplo, também, que aí, também do outro lado, eu como aluno, eu enxergo que o papel de aprender é meu. Eu tenho que fazer o que eu posso para aprender e o professor está ali para me ajudar só. O professor não é alguém que, se eu não aprendi, eu vou jogar totalmente a culpa do professor, né? Embora tenha professores que tenham o dom de fazer a gente querer fazer isso, né? Mas é sempre importante nós tentarmos aprender por nós mesmos, né? Por isso que os vídeos aqui, por exemplo, eu falo aqui dos meus vídeos de uma forma, não que seja uma verdade absoluta e uma teoria completa para quem está assistindo sair especialista. Eu trago o tema aqui de uma forma a esclarecer, a apresentar, a levantar discussão. E aí você que assistiu e gostou, tem que pesquisar por sua conta também, né? Às vezes, por exemplo, quando eu fiz um vídeo falando sobre erros na divulgação científica, e eu falei que eventualmente a gente passa uma informação errada, teve gente que achou um absurdo e que não pode, né? Mas deveria ser assim em qualquer lugar. Erros acontecem. Eu falei no vídeo de neutrinos aí, erros muito mais públicos, e é assim que tem que funcionar. Eu fiz um vídeo aqui, você que está assistindo, que bom que você gosta de ver meus vídeos, mas você não está especialista no assunto porque eu trouxe vídeo. E se você quer aprender mais, não adianta você esperar que eu, que estou aqui fazendo divulgação, faça todo o trabalho para isso, né? Se você se interessou, você tem a internet, tem vários canais, tem meios de entender mais o assunto, né? Da mesma forma, eu acho que a gente como aluno tem que se portar dessa forma. Ana, mas afinal, 2 boxing foi muito bom, sério. Eu achei que eram 2 caixas, mas não. Foi um trocadilho, né? Eu sou tio do pavê, gente. O cara na aula fez um comentário muito pertinente. Basicamente, o resumão do comentário dele, que é muito grande aqui, se você quiser dar um pause para ler, é a questão da dualidade onda-partícula. Ela desaparece uma vez que nós tratamos a natureza com campos. Falei disso bem superficialmente naquele vídeo da dualidade onda-partícula. E a questão da teoria de campos é exatamente essa, né? Ela é a teoria hoje das mais precisas que nós temos. A eletrodinâmica quântica aí, por exemplo, é a que dá resultados com mais casas decimais. E acho que é importante a gente falar disso, eu sempre reforço isso, mas eu acho que sempre vale mais o reforço, né? Quando nós falamos de teoria científica, a gente está falando de precisão. E aí depende de quão precisa você quer que a sua teoria seja. Se eu estou falando de jogar essa fita para cima, a minha precisão aqui, por exemplo, eu consigo uma precisão muito grande aqui, onde essa fita vai cair uma vez que eu jogar ela para cima. Então eu não preciso estudar probabilidade e tudo mais. Agora, quando nós estamos falando de partículas, e aí essa teoria não é suficiente, nós precisamos aumentar a precisão. E aí o estudo como ondas ou como partículas não é mais suficiente. Aí nós precisamos lidar com todo o estudo probabilístico da mecânica quântica, né? E a teoria de campos hoje, por exemplo, é a melhor, exatamente porque ela não trata mais de partículas e ondas, ela trata de campos e de você provocar vibrações, enfim, nesses campos, diversos campos. Aí você vai ter, existe toda uma questão que é matemática, né, que nós não temos ainda até aparato experimental para estudar alguns, mas que já consegue explicar alguns resultados que nós temos. Porque, por exemplo, o CERN, que é o LHC lá, colisor de hadrons, famosíssimo aí, o que ele gera são resultados experimentais. Esses resultados é que nós precisamos agora desenvolver teoria para explicar. E algumas teorias já conseguem explicar alguns resultados. Então, por exemplo, quando houve a detecção do bóson de Higgs, a questão é que essa detecção é compatível com a descrição teórica de um bóson chamado bóson de Higgs, que é aquele que vai ser responsável pela massa das partículas e tal. Então, assim, a teoria de campos hoje já resolve, há muito tempo, hoje não, né? Há muito tempo a teoria de campos já resolveu essa questão da dualidade onda-partícula. É por isso que não é legal a gente falar da dualidade onda-partícula para tentar partir dali e dizer que as coisas são duais no universo, como acontece muito por aí. Porque a dualidade onda-partícula é um problema para a teoria. Não é uma coisa, como o universo é misterioso, né? A partícula vira onda. Não. É um problema, peraí, como assim é onda e partícula? Tem uma coisa errada aqui. A gente precisa mudar nossa teoria. Como é em ciência? Se a sua teoria não condiz com a prática, você muda a teoria. Fábio Fabris, não sei, comentou no vídeo onde eu falei sobre desmonetização no YouTube, que o YouTube tem como você descobrir onde deu problema no vídeo para ele desmonetizar, tá? O que está acontecendo para quem não estava sabendo, né? Muitos vídeos que a gente coloca aqui no YouTube estão sendo automaticamente desmonetizados por algoritmos. E nós não recebemos informações sobre por que esse vídeo foi desmonetizado, e na maioria das vezes essa desmonetização estava acontecendo sem justificativa. Tanto que a maioria dos vídeos depois era analisado
e era liberado para monetização de novo, né? E aí ele está falando que, trabalhando com a mineração de dados ali, mesmo que o algoritmo não tenha como te dizer o que está de errado, ele pode te informar, olha, em tal trecho do vídeo eu identifiquei alguma coisa de errado com esse vídeo, por isso eu desmonetizei. Mas, você concorda que se eles fizessem isso, eles estariam prejudicando o aprendizado de máquina? Eu concordo, eu detesto esse problema de monetização do YouTube, eu sou o primeiro a dizer quando o YouTube está fazendo besteira e que ele precisa mudar. Mas eu não acho que seria inteligente eles realmente darem esses dados pra gente. Porque aí todo mundo, uma vez que o vídeo for desmonetizado, ia editar o vídeo, subir de novo, e enfim. E aí o algoritmo ia acabar nunca realmente aprendendo o que deve ou não ser desmonetizado. E perderia o propósito também de você... Porque aí, por exemplo, uma pessoa que realmente está com conteúdo inapropriado, ia alterando e alterando até ela conseguir fazer aquilo passar, enfim. Honestamente, eu não acho que é interessante realmente o YouTube dizer pra mim, olha, esse trecho aqui é o que desmonetiza o seu vídeo. Até porque, aqui entra o problema, se ele fizer isso, eu também vou passar a alterar o meu conteúdo de forma a fazer o algoritmo aceitar a monetização. Ao invés de fazer o que a gente quer, o que o YouTube quer, no fim das contas, pelo menos é o que parece, é que a gente continue fazendo o trabalho criativo aqui e os algoritmos detectem naturalmente aquilo que realmente deve ser desmonetizado. Então, assim, essas falhas são, eu acho que intencionais. Por mais isso eu acho uma sacanagem, e eu falei isso naquele vídeo, né? Realmente é intencional que esses erros aconteçam. É para a máquina aprender, né? E prejudicaria esse aprendizado falar pra gente o que é que precisa ser mudado, né? Criaria alguns vícios também aí, enfim. É isso. Eu acho que realmente não é uma boa a gente receber essa informação. Por mais puto que eu fique quando um vídeo meu que não era pra ser desmonetizado foi desmonetizado. Ok, primatas, então esse foi o Fact Primata de hoje. Eu respondi pergunta pra caramba. Pra vocês terem uma ideia, tem 57 minutos de gravação aqui. Eu não sei o quanto eu vou reduzir desse vídeo, ou se eu vou deixar muita coisa porque eu tava com saudade de fazer o Fact Primata. Muito obrigado a todo mundo que torna o meu trabalho possível pelo padrim.com.br/primatafalante, patreon.com/primatafalante e pelas outras formas do primatafalante.com/apoiar. Se você também gosta dos meus vídeos, eu te peço que considere se tornar um apoiador. Grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.